de louvor e adoração. Para a chamada de adoração, eu convido a irmã Socorro Ferreira. Na minha angústia eu procuro aqui chegar, procuro só olhar a face de Deus. E quando as lutas vêm, derruba minha paz, procuro então a mim, somente olhar a ti, somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. A vida é muito bela e falta de ilusão, mas isto não traduz pra mim satisfação. Eu olho para o céu, avisto uma luz, proponho então a mim olhar só pra Jesus, somente olhar a ti, Senhor, somente olhar a ti, Senhor, somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. O que passou, passou, de Cristo agora eu sou. Ele é meu grande amigo e dele tanto estou. Sua graça redimiu um pobre pecador. Pra mim o céu se abriu, dou glória ao Salvador. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Amém. Amém. Agora, para a leitura pastoral, eu convido o diácono Anderson Melo. Os principais objetivos de Satanás. Todos nós temos objetivos para desenvolvermos nossas vidas, mas devemos saber que, antes de tudo, devemos ter a vida por objetivo e não apenas enchermos nossos corações de suposto objetivo que nunca chegam a serem realizados.
Um dos principais objetivos de Satanás é destruir os objetivos dos cristãos em relação ao reino de Deus. Outro semelhante é enxertar nas vidas dos filhos de Deus a destruição da base doutrinária de suas palavras, provocando assim o nascimento de tristezas e separações, quebrando a união entre irmãos. Outro grande objetivo do mal vivido por Satanás é roubar a esperança da salvação nas vidas, tornando os objetivos dessas pessoas em relação a Deus serem arrastados como folhas secas nas calçadas. Vidas que tinham o objetivo de permanecer no pomar da verdade, serem transferidas para o deserto tenebroso que extermina os objetivos de quem buscam os céus. Outro objetivo de Satanás, que tem levado muitas vantagens a vidas humanas, é o de exercer nelas a ânsia de possuir. A essas pessoas, ele mostra tesouros em todas as dimensões sociais, e muitas são levadas a fazerem tesouros na terra, mediante suas orientações pecaminosas e desonestas. E assim acorrenta seus corações na terra, para apenas realizarem os objetivos do inimigo, entregando os bens espirituais e as virtudes dos céus que receberam de Deus, que são os tesouros mais preciosos. Satanás tem como objetivo cobrar bem caro tudo aquilo que as pessoas recebem dele. Os cristãos devem estar conscientizados que todos os objetivos não edificados em Deus são passageiros. Podem até aparentar coisas excelentes, mas são miragens. Só os objetivos em Cristo são permanentes. Para roubar isto, um dos seus principais objetivos também é detonar a fé. Porque ele conhece a palavra que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Na maior luta espiritual, onde estava em jogo a salvação da humanidade, o principal objetivo de Satanás era tirar Jesus do estado de graça, e assim não pudessem fazer o sacrifício que traria a salvação para todos que crescem em seu nome. Na guerra espiritual, Satanás tenta também tirar os cristãos do estado de graça, e esta é a sua mais forte arma nos últimos dias. Jesus, então, para nos socorrer e nos fortificar, a alma nos diz: aos que vencerem, herdarão essas coisas, se não ouvirmos a Satanás, e também não nos desenvolvermos em seus objetivos de perdição, poderemos dizer, como disse Paulo: posso todas as coisas, e a vitória sobre Satanás nos garante as maravilhas da glória eterna. Pastoral do pastor Manuel Antônio. Amém. Amém. Agora iremos entoar o hino congregacional de número 112, Vencendo Vem Jesus. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos desse mundo sempre irão a sua vez, os sinais da sua vida, mas se mostram cada vez.
em Isaías, capítulo 53, versículo do 2 ao 9. Dele dirigente, sede congregação, e dele todos. Porque foi subindo com um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência dele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um que tem os homens escondido o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pelas transgressões do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o bico da sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Ainda de pé, eu convido a irmã Fabiola para fazer uma oração invocatória. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, somos graças a Deus por mais uma oportunidade de estar na tua casa de oração, Senhor Deus, para entoar, ó Pai, louvores a Ti, Senhor Deus, e adorar o Teu santo e bendito nome, Senhor. Senhor, abençoa, ó Pai, cada família aqui representada, Senhor Deus, faz presente, Senhor Deus, em todo o tempo, ó Pai, no meio de nós. Abençoa, Senhor Deus, a tua serva, Senhor Deus, que está dirigindo os seus trabalhos, ó Deus. Abençoa e capacita, Senhor Deus, cada vez mais, e que ela seja a luz, Senhor Deus, do seu lar, Pai. Abençoa, Senhor Deus, o mensageiro da noite, Senhor Deus, que ele fale, Senhor Deus, unicamente aquilo que o Senhor colocou em seu coração, Senhor Deus, aquilo que a tua igreja precisa ouvir, ó Pai. Que possamos sair daqui, Senhor Deus, diferente de como entramos, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, o pastor Manuel, abençoa a sua esposa. Seja conosco todo o tempo, Senhor Deus. Perdoa nossos pecados, é o que eu te peço e te agradeço, no teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Poder sentar. Agora estaremos apresentando os nossos visitantes. Ravi, como saudamos os nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus, e volte sempre, e traga mais gente. Agora teremos uma mensagem musical para a irmã
Agora teremos um louvor com o irmão Ronaldo Soares. Que a paz de Cristo esteja em cada coração hoje à noite e para sempre. Se a terra fosse um rolo de papel e a tinta fosse a água do mar, se todos os homens fossem escrivães e o mesmo tema fosse relatar, se juntassem as aves do céu, tirassem suas penas para escrever, jamais conseguiriam anotar o grande amor que Deus tem por você. O amor de Deus não dá para descrever, ninguém pode narrar nem esquecer. O amor de Deus não dá para comparar, medir ou calcular. O amor de Deus ninguém consegue ver, tampouco explicar, compreender. Sem esse amor ninguém pode existir. Ele é feito para sentir. Para sentir o amor de Deus, tem que conhecer Jesus, tem que dar sem receber, tem que carregar a cruz, pagar o mal com o bem, emprestar a quem não tem. Para sentir o amor de Deus, para sentir o amor de Deus, tem que conhecer Jesus, tem que amar seu inimigo e mostrar para ele a luz, pro faminto dar o pão, para Jesus o coração, para sentir o amor de Deus. Para sentir o amor de Deus, tem que conhecer Jesus, tem que amar seu inimigo e mostrar para ele a cruz, pro faminto dar o pão, para Jesus o coração, para sentir o amor de Deus. Se você fizer pelo menos metade disso, tenha certeza que Deus fica satisfeito. Amém. Agora teremos a dedicação de dízimos e ofertas. E eu peço uma mensagem musical. Convido a igreja para que se coloque de pé. Peço ao irmão Israel para fazer uma oração de gratidão. Meu Deus, agradecemos a Deus por estar aqui, Senhor, por essa oportunidade única, Deus, que nos concede, meu Pai, para que estamos em tua casa, Jesus, e, Senhor, ofertando, Senhor, para a coisa deles. Pai querido, continua abençoando a todos os teus servos, por Deus, aqueles que contribuíram, aqueles que não puderam contribuir, Senhor,
agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Iremos entoar o hino congregacional. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que não os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. A alma se alegre, a alma se alegre, se nesse sangue lavado, mais alto que a neve ser. Com espinhosa coroa de Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais pobre pecador, pois que mais alto que a neve o seu sangue nos torna Senhor. A alma se alegre, a alma se alegre, se desse sangue lavado, mais alto que a neve ser. Agora teremos uma mensagem musical com o conjunto Semente de Fé e logo após um louvor com o irmão Samuel.
Avisos e comunicações. Terça-feira, às 16 horas, culto da MCM. Quarta-feira, às 19 horas, culto administrativo. Dirigente, pastor Manuel Antônio. Quinta-feira, 15h30, evangelismo. Sexta-feira, 18 horas, aula de música. Sexta-feira, 19 horas, escola bíblica com adolescentes e crianças. Domingo, 8 horas, escola bíblica dominical. 19 horas, culto de louvor e adoração. Dirigente, Aline Vitória e pregador, pastor Manuel Antônio. Pedidos de oração. Orar pelo nosso país. Orar por todos os nossos irmãos da nossa igreja. Orar pela saúde da irmã Dina Santos. E orar pela saúde de Getúlio, irmão do Diácono Leão. Aniversariantes da semana. Adriele, dia 7, Adriele Santos. Dia 6, Leandro Lazarim. Dia 8, Diácono Anderson Melo. Neste momento, estarei passando a mensagem para o Diácono Anderson Melo. Hoje estou com muita fome. Tem alguém aqui com fome? Não? Que pena. É necessário que tenhamos fome da palavra de Deus constantemente. E eu vim com essa fome dessa palavra que transforma, que liberta e que traz salvação. Você também veio com essa fome? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Convido a igreja a ficar de pé. Abrirem as suas Bíblias no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 14, versículos do 16 ao 24. Lucas, capítulo 14, versículos do 16 ao 24. Assim diz a palavra do Senhor. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a acusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. O outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando, aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e os aleijados, e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, poder aceitar. Vivemos dias em que convites importantes são feitos por Deus à humanidade. Convites que não são apenas formais, mas carregados da graça, urgência e propósito eterno para a vida do homem. A parábola da grande ceia que nós acabamos de ler, contada pelo próprio Jesus Cristo, nos apresenta um retrato profundo do reino de Deus, da generosidade divina e ao mesmo tempo a triste
realidade da rejeição por parte de muitos. Como nós vimos, muitos rejeitaram a grande ceia que aquele rei estava dando. E nessa história, um homem prepara uma grande ceia e convida muitos a participarem, como nós acabamos de ler. Tudo está pronto, a mesa ela está posta e o convite é claro, vindo, que já está tudo preparado. Esse mesmo convite ele é para os dias de hoje. Surpreendentemente, aqueles que foram convidados recusaram esse convite, apresentaram várias desculpas para aquele rei, negligenciaram o chamado, trocando o banquete mais interessante para os seus banquetes pessoais. Essa parábola nos desafia a refletir sobre como cada um de nós, eu, você, estamos respondendo aos convites que Deus tem nos dado, aos convites do Senhor para as nossas vidas. E ao mesmo tempo ela nos mostra a bondade de um Deus que não desiste. Ele não desistiu de mim, Ele não desiste de você, Ele não desiste de você, Ele não desiste dos homens. Hoje, ao meditarmos nessa passagem, nessa palavra, nessa parábola da grande ceia, o Espírito Santo ele quer nos lembrar que a mesa está posta. Ele quer nos lembrar que o convite está nos sendo feito. Ele quer nos lembrar, sabe de quê? Que a decisão é nossa, que a decisão é de cada um que aqui está nessa noite, diante da mesa que está posta diante de cada um de nós. Que possamos ouvir o chamado de coração aberto, que não venhamos desperdiçar a oportunidade de participar do banquete preparado pelo nosso Deus, pelo Pai Celestial. Cada convidado dessa parábola apresentou uma justificativa ou uma desculpa esfarrapada. A compra de 5 juntas de boi, a aquisição de um lote de terra, outro apresentou um casamento, disse que não poderia ir. E lógico que não existe pecado em comprar terras, em comprar bois, muito menos em casar-se. Mas a questão desta parábola é outra. Essas pessoas, elas colocaram de lado a comunhão com Deus. Exatamente o que muitos ainda fazem nos dias de hoje. Buscam primeiro todas as coisas que julgam importantes. Se sobrar tempo, eu me dedico a Deus. Se sobrar tempo, eu vou à igreja. Se sobrar tempo, eu vou a EBD. Se sobrar tempo, eu vou evangelizar. Se sobrar tempo, talvez eu lembre de Deus. É assim que muitos estão vivendo hoje. Para desfrutar das coisas do Senhor, nós precisamos buscar as coisas de Deus. Buscam primeiro todas as que julgam corretos para si, mas esquecem das coisas que Deus tem chamado cada um de nós para fazer. Essas pessoas colocaram um convite de gozar de uma ceia especial, de gozar da comunhão do Senhor de lado, para gozar das suas próprias vontades, para desfrutar das coisas que eles estavam fazendo e realizando, que para eles eram boas e legítimas segundo o entendimento deles como homens. Mas deixou o que havia de melhor para as suas vidas. Desfrutar da plena comunhão com Deus e herdar a salvação. Porque quando participamos de um banquete na presença do Senhor, alcançamos bênçãos intermináveis, bênçãos maravilhosas, bênçãos transformadoras em nossas vidas. Mas para aquelas pessoas não havia tempo para desfrutar do que havia de melhor. Hoje ainda estão sem tempo para desfrutar
desse banquete chamado salvação, chamado vida eterna. Muitos estão trocando o estádio de futebol por baladas, por praias, por divertimento, saindo dos seus banquetes espirituais para desfrutar dos banquetes infernais, fazendo sempre o que o Senhor tem revelado para cada um de nós. Com certeza desfrutaremos do seu banquete celestial. A salvação anunciada no Evangelho aqui que nós lemos, ela é comparada em certo momento como uma festa de casamento. O Senhor Jesus nos fala que um rei celebrou o quê? A bodas do seu filho. Uma farta provisão para todas as necessidades da alma humana. Há um suprimento de tudo quanto se requer para aliviar a fome e a sede espiritual, o banquete do Senhor. Perdão, paz com Deus, esse banquete nos traz uma vida de esperança neste mundo e uma glória no mundo vindouro, na eternidade com o nosso Senhor. São bênçãos retratadas diante dos nossos olhos em rica mudança, apresentado pela palavra de Deus, pelos seus ensinamentos, pelo que Ele nos traz e pelo que Ele nos mostra, o que alimenta a nossa alma, o nosso espírito. É um banquete que você nesta noite está desfrutando. Não que o Anderson trouxe, mas que Deus está colocando diante de você. Toda esta provisão é devida ao amor manifestado pelo Filho de Deus, por Jesus Cristo, por mim e por você. Ele deseja nos unir, restaurar-nos como sua família de Deus, como filhos queridos do Senhor. Ele quer nos vestir da sua própria justiça. O que Ele quer nos dar? Uma posição em seu reinado. E sabe o que? Nos apresentar isso que é o melhor. Jesus quer nos apresentar inculpáveis diante do seu Pai no último dia. No dia que Ele virá buscar a mim. No dia que Ele virá para lhe encontrar com versos de bênçãos. E ao Evangelho do Senhor, esse Evangelho que nos alimenta, é um Evangelho que Ele oferta pão para o faminto, alegria para o triste, um lar para aqueles que estão desprezados, e sabe do que? Um amigo para aqueles que estão perdidos. É isso que esse Evangelho representa. É isso que esse Evangelho nos traz diante de cada um de nós. O Evangelho são exatamente as boas novas, e que nós podemos jamais esquecer o que lá em 1 João capítulo 4, versículo 10 diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O fato que o convite do Evangelho, ele é amplo, pleno, generoso e ilimitado. Nessa parábola, se você parar para observar, o Senhor Jesus nos conta que os servos disseram aos convidados: tudo está pronto, vinde para as bodas. Da parte de Deus não há nada faltando para a salvação da alma dos pecadores. Tudo está pronto. Da parte dele, está tudo como deve ser. Ninguém jamais poderá dizer no fim que foi culpa de Deus porque não se salvou, porque Ele está pronto o banquete diante de sua vida. Ele está dizendo que tudo está pronto, mas que a decisão está com você de seguir como aqueles homens que recusaram o banquete, ou seguir como aqueles famintos, pequeninos, invisíveis, que foram chamados e com fé lá estiveram naquela cena.
o Senhor coloca muita porta aberta diante da humanidade. Ninguém está excluído desse convite que Ele tem feito. Eficaz somente para aqueles que creem, para aqueles que querem ter uma vida diferente, um encontro com Jesus Cristo. Embora poucos são os que entram pela porta estreita, todos são igualmente convidados para entrar por ela. Ninguém está sendo excluído. A porta é estreita, mas cabe todos passar, um por um. Mas para lá passar, você tem que tomar uma decisão. A salvação ela é oferecida por este Evangelho do Senhor, mas ela é rejeitada por muitos daqueles a quem ela é oferecida. Nós que fazemos o evangelismo vemos muito disso. Você que prega a palavra do Senhor também vê muito disso. O Senhor Jesus nos conta que os convidados foram chamados pelo servo do rei, e eles não se importaram e se foram. Eles não ligaram para o convite e foram embora, justificando os seus interesses. E quando finalmente chegaram os convidados para bodas, aí o rei entra. E ele observa os que estavam à mesa. E o que acontece? Ele nota que ali há um homem que não estava de vestes nupcial. Não é assim que conta a parábola? O rei perguntou como ele havia entrado ali, como ele conseguiu adentrar, vestido impropriamente. Mas ele não obteve resposta, e aquele rei ordena que amarra suas mãos e seus pés e lancem nas trevas. Sabe o que nós devemos aprender com isso? Aprendamos com a sabedoria através desta parábola, e sejamos diligentes em procurar confirmar a nossa vocação, o chamado que o Senhor tem nos feito. A nós também é dito, a cada um de nós que estamos aqui, que tudo está pronto. O Senhor está dizendo: vinde para as bodas. Não durmamos como os demais, pelo contrário, é hora de vigiar, é hora de ser sóbrio, é hora de ser racional. O tempo, amados, ele é muito breve. O rei em breve ele entrará para ver os convidados, e nós somos os convidados. Já recebemos ou não a nossa veste nupcial? Você está pronto para a chegada do noivo? Essa é a grande indagação dessa noite. Essa é a grande indagação dessa palavra. Essa é a grande indagação de Jesus Cristo para mim e para a sua vida, pelo convite que Ele vem fazendo. Você já está com as suas vestes nupciais? Você já está pronto? Que jamais descansemos, que jamais venhamos perder essa essência de ter na ponta da língua essa resposta satisfatória de dizer: sim, eu estou pronto. Sim, eu estou com minhas vestes nupcial. Eu vou de encontro ao noivo. Que essas palavras soem diariamente em nossos ouvidos, em nossos corações. Que elas sonde o tempo todo o nosso coração, porque muitos são chamados. Nessa noite é um chamado para esse convite, mas a palavra diz que poucos serão escolhidos. Eu quero fazer parte dos poucos. Você também quer fazer parte desse pouco? Ou você quer fazer de uma grande multidão que vai em sentido contrário à porta estreita e busca a porta larga? Não é a porta larga de prazeres, é uma porta larga que te leva à perdição, à morte espiritual, te tira de perto de Deus e te leva para os braços do devorador. Concluindo, amados, o banquete, ele está pronto. A mesa está posta. O convite nesta noite está sendo enviado. E agora? A resposta está nas minhas, na sua mão, na sua mente,
no seu coração, na sua boca. Essa parábola ela não é apenas uma história do passado, ela também é um retrato do presente, porque o banquete está para todos os homens, para toda a humanidade, mas muitos têm dado várias desculpas. Não tenho tempo. Não posso porque minha família não é protestante, é católica, é espírita. Não posso porque eu vou trabalhar e não tenho muito tempo. Não posso porque eu preciso jogar o meu futebol e o domingo vai me tirar do meu futebol. Você está trocando esse banquete espiritual de salvação e de vida eterna por algo tão passageiro, tão rápido, que vai se acabar e não vai te levar à salvação. Deus continua a chamar, Ele continua a preparar o banquete da salvação, da comunhão e também esse banquete de vida eterna. Mas muitos ainda hoje continuam ocupados demais, como eu falei, distraídos demais, ou indiferentes demais para aceitarem um convite que não vem de mim, que não vem de você, mas é um convite que vem de Deus. Aqueles que deram desculpas nessa parábola, eles perderam a oportunidade de sentar à mesa do rei. Mas os que estavam à margem, os que eram esquecidos, os pobres, os mancos, os cegos, os aleijados, esses entraram, esses assentaram à mesa do rei. Eles não tinham méritos, mas tinham sede, mas tinham fome, não tinham posição, mas tinham disposição. Eles responderam ao convite, eles compareceram às bodas, eles vestiram as vestes nupciais. E hoje o Senhor continua dizendo: há lugar, a mesa está posta, há lugar para você, há lugar para o cansado, o ferido, o esquecido, mas principalmente há lugar para o arrependido. Há lugar para aquele que deseja deixar tudo para trás e viver uma nova história com Cristo. Não permita que o seu coração resista. Não deixe para depois o que é eterno e troque a eternidade por migalhas passageiras. O rei está à porta e em breve ele virá, e ele virá para ver os convidados. E já estamos vestidos com as vestes espirituais, com a veste nupcial. Já estamos preparados para esse grande encontro. Hoje é o tempo aceitável. Hoje é o dia da salvação. Que você ouça esse chamado como um eco do céu em seu coração. Vinde, que tudo está preparado. Levante-se, responda, entre, porque o rei está te esperando. Se você tem a certeza nessa noite de que você já vestiu as vestes nupciais, se você tem a certeza nessa noite de que nada vai te tirar desse banquete, que nada vai te tirar de sentar no banquete do Senhor, de ter a certeza de salvação eterna, faça um sinal com o Senhor. Não deixe para depois. Não faça como aqueles que fizeram nessa parábola, que inventaram 1000 desculpas e não participaram do banquete do rei. Não é hora para trocar Deus por Satanás. É hora de dizer sim a Jesus Cristo, aquele que põe a mesa e que diz: vinde, que as bodas estão prontas. Se alguém, faça o sinal. Qualquer coisa no final do culto, após a nossa ceia, você pode procurar também o pastor Manuel, um dos diáconos da nossa igreja, algum irmão, e dizer: eu estou vestido com as núpcias e quero fazer parte do banquete celestial, do banquete da eternidade ao lado de Jesus Cristo. Amém. Que Deus pois os abençoe. Que
Deus continue abençoando a vida do diácono Anderson e usando como instrumento na casa do Senhor. Agora iremos para a segunda parte do nosso culto, que é a celebração da ceia do Senhor com o pastor Manuel Antônio. Nós vamos agora realizar a ceia do Senhor, memorial que todo mês a igreja realiza, relembrando a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A morte e a ressurreição de Cristo são a estrutura, a básica da nossa fé, e sabemos que um dia morreremos, mas como Cristo morreu e ressuscitou, nós também com Ele ressuscitaremos. Nós convidamos os irmãos diáconos para participarem aqui da mesa, onde nós iremos distribuir os elementos básicos da ceia do Senhor, que é o pão e o vinho. O importante para a igreja e para as pessoas é sentir e acreditar naquilo que Paulo disse. Eu recebi do Senhor o que vos estou passando a respeito da ceia. Paulo diz que Cristo morreu e ressuscitou. Ele se tornou a primícia dos que dormem. E se Cristo viveu isso e nos prometeu, com certeza acontecerá conosco. E Paulo ensinava a igreja de Coríntio a se reunirem. E Paulo também explicava que somente comer e beber não significava ceia espiritual. E essa ceia que nós realizamos não é comida e bebida, mas um memorial, uma amostragem de que Cristo entregou o seu corpo para ser partido em benefício da nossa salvação e derramou seu sangue para lavar todos os nossos pecados. E quando nós nos reunimos diante da mesa do Senhor e vamos ceiar, também não é para fazermos ceias de enchermos, deglutirmos muitas coisas. Não, nós estamos num memorial, nós estamos mostrando e temos crido que isso é real, que é a verdade. Não passa aqui como algumas denominações admite que é um milagre no momento da ceia. Eu acredito sim no milagre espiritual, porque nós sentimos a presença de Deus em nossas vidas e nós sentimos alegria em confessar, em tomar o pão e ouvir e crer na palavra de Cristo, dizendo: este é o meu corpo que é partido por vós, e tomar o vinho, esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Que isso no nosso coração gera um milagre. Mas tem denominações, igrejas cristãs que dizem que no momento da ceia há um milagre aqui nessas bandejas e há uma transformação de que o pão se torna o corpo de Cristo. É um memorial, é uma representação. Aqui o pão sempre vai ser pão e o vinho sempre vai ser vinho. Nós cremos sim, através da fé, não através desses elementos, que Cristo morreu e derramou seu sangue por nós. Cremos através da fé, que Cristo morreu. E para que nós não morrêssemos eternamente nas trevas, Cristo morreu trazendo a luz aos corações que venham a crer. E a fé em Cristo Jesus nos conduz a essa esperança de que não somos seres mortais. Morreremos fisicamente, mas o nosso espírito viverá para sempre com Deus. É uma promessa de Deus. Deus não pode mudar a sua palavra,
e é feliz em quem crê nisso. A ceia é o momento de confirmarmos isso, de reafirmarmos em nós mesmos: Cristo é o Senhor, Cristo morreu por nós, Cristo voltará por nós. Nós vamos cantar ouvir uma música e quando nós fizermos a nossa igreja peço à igreja que se coloque de pé e logo após nós comemos o pão, a nossa irmã Elisa irá orar. E nesta oração nós vamos pedir ao Senhor que coloque no coração de cada cristão dessa igreja o sentimento missionário para que essa igreja mantenha cumprindo a sua missão no reino de Deus. E o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão, partiu, deu aos discípulos e disse: comei, eis é o meu corpo que é partido por vós. Comamos e oramos ao Senhor. Missionário de cada cristão, que nós possamos ter o desejo de levar a tua palavra, Senhor, às pessoas que não te conhecem, Pai. Que o Senhor esteja quebrantando os corações, Senhor, cada vez que nós possamos avançar e fazer o brinde, Senhor, que é o fundamento da tua palavra, Senhor. Eu agradeço por tudo, pelo nosso pastor.
uma música para a entrega do segundo elemento. Mais uma vez gostaria que a igreja se colocasse de pé. Nós vamos tomar o cálice e depois vamos orar com a nossa irmã Miriam Brito. E essa oração é em prol do jovem e adolescente da nossa igreja. E o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. Não é mais a aliança de sacrifício, mas a aliança de fé. E quem tem fé em Jesus Cristo e aceita como Salvador de sua alma, esse tem uma aliança eterna, porque está garantido através desse sacrifício que nós comemoramos nesta hora, a salvação de sua alma. E o Senhor disse: tomai, esse é o meu sangue, que é derramado por vós. Tomamos e oramos ao Senhor. Senhor nosso Deus, mais uma vez, na tua presença, estamos colocando diante de ti, Senhor, nesse instante, os jovens, principalmente os da nossa igreja. Ser com cada um deles, Jesus, ajudando-os na caminhada, que eles se sintam, Senhor, privilegiados por
Senhor, estar fazendo parte da ceia, da comunhão, estar congregando, estar fazendo a tua obra, Senhor. Que eles sintam a cada dia o desejo em seus corações de estar nessa caminhada, Senhor. Ajude-os à diversidade, Senhor, que eles vão encontrando pela frente no mundo, os obstáculos, as dificuldades, as ofertas, Senhor, que eles são mostradas, que eles em momento algum, Senhor, venham sentir o desejo e o prazer de estar tendo conhecimento das coisas do mundo, mas que eles consigam, Senhor, se colocar aquém dessas situações que não são do teu agrado, Pai. Ajude-os também nas suas vidas, do seu cotidiano, Senhor, no seu dia a dia, na sua formação. Seja com cada um deles, Senhor, com os seus projetos, para que também, através da sua vida secular, eles estejam me honrando, Senhor. Onde quer que eles estejam, que eles sejam luz, que eles deem testemunho, Senhor. Que sejam também jovens missionários, que tenham o prazer a cada dia de te buscar e te servir, na beleza da sua santidade, Senhor. Aproveitando os momentos da sua juventude, onde tem mais força, mais vigor, e sejam, Senhor, sempre luz, onde quer que estejam. Abençoe, Senhor, a cada um deles. E pedimos essas bênçãos em teu nome, Senhor, aquele que vive e reina hoje para todos sempre. Amém. Amém. A igreja pode sentar. Nós vamos ouvir mais uma música para recolher os cálices.
deste domingo. Nós agradecemos aos nossos visitantes e desejamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que todos os crentes, todos os membros, vivam uma semana de paz, uma semana de bênção espiritual. E na próxima semana estejamos aqui mais uma vez para louvarmos esse Deus que é tão grandioso e tão grande também é o seu amor para conosco. Vamos ficar de pé e encerrar o culto com a bênção apostólica. Oremos. Que o amor de Deus, o nosso Pai eterno, a graça salvífica e redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as divinas e eternas consolações do Santo Espírito de Deus esteja cobrindo todo Israel de Deus, todas as vidas presentes nesta casa, não apenas por um instante, mas para todo sempre. Amém. Amém. Após o nosso cumprimento espiritual, estamos dispensados em nome do Senhor Jesus.